Queridos, você sabe como é que a maioria dos estudiosos e eruditos interpreta esse texto? Eu poderia trazer aqui dezenas de livros de doutores que interpretam dizendo o seguinte: quando diz que Deus anuncia desde a antiguidade as coisas que serão, aqui fala, dizem eles, do atributo da onisciência de Deus. Onisciência vem de omni, quer dizer todo. Ciência, conhecimento. Ele tem todo o conhecimento. Ele pode ver o fim desde o começo. Ou antes do começo, ele já pode ver o fim. Aí colocam como se aqui falasse do atributo da onisciência. Eu pergunto, Deus é onisciente? Lógico que ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Nenhum conhecimento lhe falta ou escapa. Mas esse texto não está dizendo da onisciência de Deus. Está falando de quê então, pastor? Se ele anuncia com antecedência o fim, ele não está prevendo, não está falando o que ele pode ver antecipadamente? Não. Olha o restante do versículo. Que digo, esse Deus aqui é aquele que diz. Diz quando? Ele diz no começo: olhai para as coisas passadas da antiguidade. Volte ao princípio, volte ao Gênesis, volte ao começo de tudo. Lá quando no início Deus determinou criar todas as coisas, ele disse: o meu conselho, ou que fosse a minha vontade, ou que fosse o meu propósito, ou que seja o meu plano. A palavra grega, hebraica aqui, ela concebe todas essas nuances, né? A minha vontade, o meu conselho, o meu propósito, o meu plano. O que significa que Deus não começa a criar criando. Ele começa a criar planejando. Por isso que em Apocalipse 4:11 diz que todas as coisas ele criou a partir da vontade. Tudo nasce aqui no coração de Deus. Aquilo que será, aquilo que virá, aquilo que vai se materializar, aquilo que vai acontecer no tempo e no espaço, esteve primeiramente dentro do coração dele. Por isso, uma vez que ele projeta no coração, ele diz: o meu conselho permanecerá de pé. Ou seja, ele não está prevendo o possível. Ou seja, ele não está prevendo o futuro. Ele está determinando o futuro. Tem uma tremenda diferença entre prever e determinar. Vocês não sabiam que é possível, eventualmente, alguém prever algo? Por exemplo, João, com as suas visões e arrebatamentos, ele previu o que será. O Apocalipse, da perspectiva de João, é previsão. Vocês entendem? Para João, ele está prevendo, porque ele teve a visão. Então ele pode falar aquilo que ele viu que será. Agora, para Deus, o Apocalipse não é previsão. Para Deus, o Apocalipse é o quê? É um decreto. É a determinação daquilo que ele quer que seja, do modo como ele quer que seja. Só um segundinho, viu, Isaac? Por isso diz: o meu conselho permanecerá de pé. E aqui é a grande prova de que ele é Deus mesmo, queridos. Porque se você olhar a história, desde o princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nessa perspectiva longitudinal, de lá para frente, passando pelas eras, pelos impérios, pela força da natureza, pelo universo. Olhe para o universo, que coisa extraordinária. Isso é uma coisa fantástica. Para os homens maus, para os reis, para os príncipes, para as adversidades. E você fala assim: olha, o meu plano, o meu projeto, minha vontade, ou que seja o meu conselho, permanecerá em pé. Em pé, mesmo que eu fale assim, permanecerá intacto. Nada vai mudá-lo, nada. Imagine isso. Como é que pode ser isso? Quem no universo é capaz de falar? Por exemplo, o diabo, Lúcifer, caído, ele não tinha um propósito também no coração ou não tinha? Tinha ou não tinha? Ele tinha força ou não tinha força? Tinha uma certa força, um certo poder, mas ele pode falar: o meu projeto permanecerá de pé? Ele pode falar isso? Quem é que pode falar isso? Mas não é aquilo que diz: olha, o que aconteceu, eu falei. Não.
antes de acontecer, ele fala assim: será assim. É por isso que aqui nós temos a palavra profética. A palavra profética, ela é previamente estabelecida, de modo que ele diz: farei toda a minha vontade. Ou seja, o conselho de Deus, que é o projeto de Deus, que é o plano de Deus, que é a economia de Deus, nasce da vontade. Eu farei a minha vontade. Deus tem uma vontade no coração. Ou não tem uma vontade? Ele diz: eu vou fazer a minha vontade. Eu vou cumprir a minha vontade. Eu vou realizar a minha vontade. Mas Deus, e se? Não tem si para Deus. Vai explodir o mundo, ele vai fazer. Você vai chorar, você vai gemer, você vai gruir. Ele vai fazer a vontade dele. Não é sem razão que Jesus falou em Mateus capítulo 24: passarão os céus e a terra. Esse passarão não é profético, a terra já vão passar, não. É como que ele dissesse: que passem os céus e a terra, que exploda tudo. Pode até desaparecer a terra. As minhas palavras não passarão. Se cumprirão, a gente fala tintim por tintim. Aí numa linguagem mais rebuscada, nenhum tio cairá da lei ou dos profetas. Nenhum pingo, no nosso entendimento, nenhuma vírgula que parece tão insignificante. Tudo que foi primeiramente vontade de Deus, e então foi colocado em forma de projeto, de plano, de economia. E agora, isso que se estabelece como plano, porque ele disse farei, agora é decreto. É decreto. Está decretado. Vai acontecer.